A eKite-A disponibiliza a inteligência artificial generativa diretamente no fluxo de trabalho das equipes de marketing. Com ela você pode gerar ideias, pesquisar, organizar e resumir textos, criar conteúdos e publicações para as redes sociais. Como que eu posso utilizar o eKite-A aqui dentro do eKite? Primeiro, eu posso estar utilizando através do eKite-IA Chat, que fica disponível no ícone no menu superior, que quando eu clicar ele vai abrir aqui na lateral para mim, e aqui eu posso estar fazendo as perguntas que eu desejo que ele responda para mim, né? Então eu posso, por exemplo, aqui, vou pegar aqui um exemplo para a gente verificar aqui, eu posso colocar aqui a opção que eu quero que ele gere ideias para uma campanha de marketing digital para carros usados com 10% de desconto. Então eu coloquei aqui o que eu quero que ele gere, ele vai fazer um estudo, uma análise desses dados, e ele vai trazer para mim essas ideias para eu poder analisar, e poder estudar, e poder utilizar aquela que eu achar necessário para criar minhas campanhas, criar minhas publicações, criar meus anúncios, né? Por exemplo, ele trouxe aqui essas respostas aqui, ele me trouxe aqui esse número de ideias que eu posso analisar e seguir com essas informações, né? Se eu quiser, eu posso copiar esse texto, posso salvar essas informações dentro da minha base de conhecimento para eu poder analisar, se eu achar necessário, clicando aqui nesse ícone, selecionando para qual workspace que eu vou salvar essas minhas informações, selecionando qual que é o quadro que eu quero salvar, então eu consigo salvar as informações que eu levantei aqui através do eKite-A dentro da minha base de conhecimento. Eu consigo utilizar o eKite-A além do chat. Eu posso, por exemplo, entrar aqui numa tarefa, vou entrar nessa minha tarefa, quando eu for fazer um comentário dela, vou colocar aqui o texto do meu comentário, e por exemplo, poxa, eu quero organizar esse texto, eu queria colocar ele de um formato visualmente melhor. Então eu posso selecionar o texto, clicar aqui no ícone do eKite-A e selecionar o que eu desejo. Eu quero resumir o texto, eu quero organizar, completar o texto, alterar o tom de voz, traduzir. Então posso selecionar o formato que eu quero levar para ele. Nesse caso eu quero organizar o texto. Então vou selecionar a opção de organizar, ele vai analisar todo o texto que eu inseri aqui, vai fazer um estudo dele, vai organizar ele, vai mostrar aqui para mim como que ficou o texto organizado. Se eu gostei dele e eu desejo substituir o texto da minha caixa, eu posso clicar aqui em substituir que ele vai alterar, ou posso copiar, ou posso adicionar mais, né? Então eu vou substituir ele, que ele alterou o texto para esse meu texto aqui organizado. Se, por exemplo, alguma parte do conteúdo apenas eu desejo alterar, posso selecionar só essa parte que eu desejo alterar, clicar aqui no botãozinho do eKite-A, e eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero alterar o tom de voz. Então eu quero botar mais formal essa parte desse texto específico. Então ele trouxe aqui a opção, cliquei em substituir, ele altera também. Então eu consigo estar utilizando ele tanto no texto completo do meu comentário, quanto em alguma parte específica desse meu comentário. Posso utilizar ele também de outras formas. Como por exemplo, eu posso utilizar ele colocando aqui apenas uma frase que eu desejo e pedindo para o eKite-A aqui na lateral completar esse texto, ou traduzir, ou criar o conteúdo, né? Vou botar aqui para criar um conteúdo para o artigo, para a gente visualizar. Perfeito, cliquei ali para criar, ele já me trouxe aqui esse conteúdo. Se eu quiser substituir, clique em substituir, que ele traz aqui as informações certinhas e posso salvar o meu comentário conforme eu achei necessário e com as informações que ele gerou para mim que eu achar necessário. E claro, eu posso estar utilizando ele aqui através do comentário sem inserir nenhuma informação, clicando apenas diretamente no eKite-A e fazendo a minha pergunta aqui, né? Criar texto sobre marketing. Colocando aqui a pergunta que eu quero, ele já vai gerar a informação e eu posso estar utilizando ela dentro da minha criação, no formato que eu achar necessário, adicionando ela se eu achar importante adicionar e utilizando esse meu comentário também. Eu posso estar utilizando o eKite-A também dentro dos formulários. Então, por exemplo, eu vou vir aqui nessa tarefa, vou vir no mais para adicionar um formulário, vou selecionar aqui um formulário do Facebook para publicação no feed. Aqui dentro do formulário, eu posso colocar as informações do briefing que eu desejo, coloquei aqui o meu briefing, ou criar um briefing se eu achar necessário. E depois disso, se eu quiser que ele já preencha os campos de textos através desse meu briefing, eu posso aqui, no lado do botão de criação, selecionar ele e selecionar criar texto da publicação e preencher a partir do briefing. Eu selecionando aqui, ele vai gerar as respostas do meu formulário, os textos aqui que eu posso analisar, e caso esteja tudo certo, eu posso preencher o formulário com esses textos. Colocando em preencher, ele já vai trazer os textos aqui, já vai preencher as informações, e aí eu posso só ajustar qualquer URL de destino, se for um formulário com URL de destino, preencho a minha imagem, valido os meus textos e posso estar utilizando ele a partir daqui também. E claro, se eu precisar alterar o texto só de algum campo, eu também tenho a opção aqui de preencher ele e utilizar ele através de algum campo específico dentro do meu formulário e alterando ele por aqui também. Além disso, eu consigo estar analisando todas as respostas e perguntas que eu enviei através do eKite-A. Para isso, eu posso vir aqui em Data Driven, eu vou vir em Histórico eKite-A.
Ao entrar aqui, ele vai listar para mim todas as perguntas e respostas que eu fiz no eKite-A, onde eu posso estar analisando e verificando eles. Dentro da minha base de conhecimento, eu consigo também estar criando alguma informação para utilizar através do eKite-A, né? Então eu posso estar entrando aqui na minha base de conhecimento, criando ali o quadro que eu desejo. Então vou botar aqui um quadro de campanha. Criei ali o quadro que eu desejo e eu posso criar aqui dentro dele, né, dentro da minha caixa de texto, uma informação que eu desejo. Então eu quero criar um conteúdo através dessa informação. Então eu botei ali o texto, quero criar aqui um conteúdo por artigo, por exemplo, e ele vai gerar as informações aqui. Então eu posso estar utilizando para poder salvar as informações e também ter base de dados, base de ideias, né, ideias de campanha, ideias de questões, através aqui da minha base de conhecimento.